Portugal, uma nação esculpida pelos ventos do Atlântico e uma história tão cativante quanto o seu fado, encontra as suas raízes entrelaçadas com o legado dos seus reis. Desde a fundação do Reino de Portugal no século XII, os monarcas desempenharam um papel fundamental. Eles lideraram conquistas, expandiram territórios e deixaram marcas indeléveis na paisagem cultural e política. Eu, Afonso I, assegurei a nossa independência e lancei as bases para um reino poderoso. Os meus sucessores aventuraram-se ainda mais longe, impulsionados por uma sede de exploração e riqueza. O reinado de Dom João I marcou uma era de ouro, com o início dos descobrimentos marítimos que solidificariam o Estatuto de Portugal como potência global. Sob a liderança do infante Dom Henrique, os exploradores portugueses navegaram por águas desconhecidas, alcançando a África e muito mais. A era dos descobrimentos trouxe especiarias, ouro e intercâmbio cultural, transformando Portugal num ator de destaque no palco mundial. No entanto, as disputas de sucessão e um fosso crescente entre governantes e governados lançaram sombras sobre esta era. O século XX trouxe tempos conturbados para Portugal. Na sequência da instabilidade política e do assassinato do rei Dom Carlos I, a monarquia foi derrubada em 1910, abrindo caminho para a República. No entanto, a jovem República enfrentou numerosos desafios, incluindo dificuldades econômicas e agitação social. Em 1926, um golpe militar levou à instauração do Estado Novo, uma ditadura liderada por mim, Antônio de Oliveira Salazar. O meu regime, caracterizado pelo autoritarismo e pela censura, lançou uma longa sombra sobre Portugal durante quase 5 décadas. A oposição política foi suprimida, as liberdades civis restringidas e o país tornou-se cada vez mais isolado a nível internacional. A minha firme posição anticomunista levou ao envolvimento de Portugal na Guerra Fria, apoiando guerras coloniais em África, que drenaram recursos e alimentaram o descontentamento interno. A ditadura deixou uma marca indelével na sociedade portuguesa, criando um clima de medo e silêncio que persistiu mesmo após a sua queda. A Península Ibérica, com as suas paisagens acidentadas e a sua rica história, tem testemunhado uma relação complexa entre as suas duas potências dominantes, Portugal e Espanha, partilhando uma herança cultural comum, enraizada em influências romanas e mouras. As duas nações também estiveram envolvidas numa rivalidade secular. Desde disputas territoriais na Idade Média até à competição por impérios ultramarinos, a nossa relação tem sido marcada tanto pela cooperação como pelo conflito. Apesar da sua rivalidade histórica, Portugal e Espanha também vivenciaram períodos de laços mais estreitos. Casamentos reais, intercâmbios culturais e parcerias econômicas têm fomentado as ligações entre as duas nações. No século XX, ambos os nossos países transitaram da ditadura para a democracia, o que levou a uma cooperação política e econômica mais estreita, no seio da União Europeia. Atualmente, Portugal e Espanha mantêm uma relação pautada pelo respeito mútuo e pela colaboração. No dia de Todos os Santos de 1755, um terremoto catastrófico atingiu Lisboa, alterando para sempre a paisagem da cidade e deixando uma marca duradoura na história portuguesa. Os abalos, estimados em 9 graus na escala de Richter, provocaram uma devastação generalizada, reduzindo grande parte da cidade a escombros. Edifícios ruíram, incêndios alastraram-se e um tsunami invadiu o porto, ceifando a vida a dezenas de milhares de pessoas. O impacto do terremoto estendeu-se muito para lá de Lisboa, com tremores sentidos em toda a Europa e no norte de África. O desastre teve consequências sociais, econômicas e culturais profundas para Portugal. O terremoto desencadeou uma vaga de questionamento filosófico e científico, com pensadores como Voltaire a debruçarem-se sobre a natureza do sofrimento e a existência de Deus. O terremoto de 1755 em Lisboa serve como uma lembrança pungente do poder da natureza e da fragilidade da existência humana.
Após décadas a viver sob o jugo opressivo do Estado Novo, Portugal sofreu uma transformação momentosa a 25 de abril de 1974. A Revolução dos Cravos, assim chamada devido às flores colocadas nos canos das espingardas dos soldados, pôs fim à ditadura e inaugurou uma nova era de democracia e liberdade. O golpe incruento, orquestrado pelo movimento das Forças Armadas, um grupo de militares de esquerda, derrubou o regime e abriu caminho a eleições livres. A revolução foi recebida com júbilo pelo povo português, que saiu à rua para celebrar o fim da repressão e a promessa de um futuro melhor. A Revolução dos Cravos teve consequências de longo alcance, levando à independência das colônias portuguesas em África e à instauração de um sistema democrático. O 25 de abril é agora feriado nacional em Portugal, comemorando a restauração da democracia e servindo como um poderoso símbolo de esperança e transformação. O legado da monarquia em Portugal permanece um tópico de debate e reflexão. Embora a Era dos Reis tenha terminado em 1910, o seu impacto na identidade, cultura e instituições do país continua a ressoar. Alguns veem a monarquia como um símbolo de unidade nacional e continuidade histórica, romantizando a era dos descobrimentos e a grandiosidade das cortes reais. Outros criticam a associação da monarquia ao colonialismo, a desigualdade social e a supressão da dissidência. Argumentam que a República, apesar das suas falhas, representa um capítulo mais progressista e igualitário na história portuguesa. O debate em torno da monarquia reflete frequentemente discussões mais amplas sobre identidade nacional, memória histórica e os valores que devem definir o Portugal moderno. No Portugal contemporâneo, a monarquia está largamente relegada para o domínio da história e da tradição. Portugal ergue-se hoje como uma democracia vibrante, membro da União Europeia e uma nação orgulhosa da sua rica história e patrimônio cultural. Tendo emergido da sombra da ditadura, Portugal tem feito progressos notáveis em termos de desenvolvimento econômico, progresso social e envolvimento internacional. O país é famoso pela sua bela costa, cidades encantadoras e povo acolhedor. O turismo desempenha um papel vital na economia portuguesa, atraindo visitantes de todo o mundo que vêm experienciar a sua mistura única de história, cultura e beleza natural. Portugal é também um importante produtor de vinho, têxteis e calçado, demonstrando a sua diversidade econômica. Apesar dos seus muitos sucessos, Portugal enfrenta desafios comuns a muitas nações europeias, como o envelhecimento da população, as disparidades econômicas e a necessidade de se adaptar a um mundo em rápida mudança. Portugal orgulha-se de uma rica tapeçaria cultural, tecida ao longo de séculos de história, influências diversas e o espírito criativo do seu povo. Das melodias melancólicas do fado aos desenhos complexos dos azulejos, a cultura portuguesa é uma mistura cativante de tradição e modernidade. A literatura tem desempenhado um papel fundamental na formação da identidade portuguesa, com autores de renome como Luís de Camões, José Saramago e Fernando Pessoa, a deixarem uma marca indelével no mundo das letras. A gastronomia portuguesa, famosa pelos seus mariscos frescos, carnes saborosas e doces deliciosos, é um testemunho da ligação do país ao mar e da sua abundância agrícola. A cultura portuguesa continua a evoluir, abraçando a arte, a música e o cinema contemporâneos, preservando ao mesmo tempo as suas tradições mais queridas. Ao olhar para o futuro, Portugal fala com um profundo sentido do seu passado e com o compromisso de construir um amanhã melhor. O país assume o seu papel como ponte entre a Europa e o mundo, aproveitando a sua localização estratégica, a diversidade linguística e os laços culturais para promover a cooperação internacional e o entendimento mútuo. Portugal está empenhado em enfrentar desafios globais como as alterações climáticas,
a desigualdade social e a disrupção tecnológica, reconhecendo que as soluções exigem uma ação coletiva e um sentido de responsabilidade partilhado. O investimento do país na educação, inovação e desenvolvimento sustentável reflete a sua determinação em criar um futuro mais justo e equitativo para todos. A jornada de Portugal é um testemunho da resiliência do espírito humano, do poder transformador da democracia e da importância de abraçar tanto a tradição como o progresso.